Olá, alunos e alunas do curso de Licenciatura em Química. Eu sou a professora Grace Kelly e ministrarei a disciplina de Fundamentos da Teoria do Currículo. Bom, essa constitui uma aula de abertura e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é a nossa disciplina, né? De uma forma bem mais ampla, bem mais genérica. Bom, eu sou graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão e graduada também em Turismo pela Universidade Federal do Maranhão. Além disso, sou pós-graduada em Supervisão e Orientação Educacional pela Universidade Cruzeiro do Sul e mestra em Políticas Públicas pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Maranhão. Além disso, sou pesquisadora, né, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, na qual eu venho trabalhando um pouco sobre as questões de gênero, questões étnico-raciais e a perspectiva educacional. Bom, essa é só uma introdução do que é o meu currículo de uma maneira mais ampla, né? Mas vamos para o que interessa. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que teremos várias barreiras, isso é normal em qualquer curso de graduação, mas nada que possa nos inviabilizarmos, né, de alcançarmos os nossos sonhos, os nossos objetivos, né? Quero dizer para vocês também que essa disciplina é uma disciplina teórica, mas muito prazerosa de se estudar, uma vez que os conteúdos, os textos que foram selecionados são textos bem tranquilos de ser lidos, né, e algo que não foge realmente da nossa realidade, que é a realidade educacional. Então, vai ser realmente uma troca de diálogo com os teóricos clássicos, com os teóricos contemporâneos e aquilo que nós já temos de saberes e fazeres, né, tanto da formação inicial como da prática docente, caso alguns de vocês já tenham esse exercício da prática docente em alguma escola, né, escola pública, escola privada, né. Então, é muito interessante que a gente não perca de vista, né, esse nosso ponto de partida. Nós estaremos aqui no diálogo, né, para que a gente possa fazer uma troca, né, uma reciprocidade nesse processo de ensino e aprendizagem. Bom, para falar um pouquinho do nosso plano de ensino, né, de uma maneira mais genérica, mais ampla, o que nós vamos estudar? As concepções e tendências curriculares, nós vamos partir desde as concepções tradicionais até as concepções bem mais amplas, né, que façam alusão a algumas categorias de análise chaves para a compreensão do currículo, né, enquanto currículo heterogêneo, um currículo que ele é específico, né, que traz aí não somente o olhar do professor, mas dos outros sujeitos, né, que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. O currículo e a educação básica, ou seja, nós vamos sempre estar trabalhando as teorias com aquilo que está mais presente na educação básica, né, na nossa contemporaneidade. As diretrizes educacionais e curriculares para o ensino da química, sem perder de vista, né, a formação inicial de vocês. Então, vamos fazer sempre essa relação do currículo com o ensino da química, né, e os elementos básicos do planejamento curricular, né, ou seja, o que me leva a pensar o currículo, né, e aquilo que eu vou trabalhar. Será que eu posso pensar esse currículo para além daquilo que está sendo proposto em um planejamento, ou em um plano de aula, um plano de ensino, né, ou para além daquilo que as diretrizes curriculares me propõem a trabalhar? Né? Então, tudo isso a gente vai estudar e perceber ao longo da disciplina, né? Essa é a nossa ementa. Como objetivo geral, nós temos como viés, né, possibilitar aos educandos os conhecimentos teóricos e práticos relacionados ao currículo na educação básica, levando em consideração o ensino da química, o contexto histórico, político, cultural e social e a prática docente orientada. Ou seja, né, nós vamos transitar pelo conhecimento teórico e prático, sem perder de vista os aspectos históricos, políticos, culturais e sociais que está um relacionado ao outro, né? Cada um deles imbricados para que a gente possa perceber o currículo de uma maneira bem mais geral, né? Tudo isso para que a gente possa perceber a nossa prática docente, né? Como que o ensino e a aprendizagem ele está sendo relacionado nesse processo, né? Na nossa prática docente. Falando um pouco sobre os conteúdos, né, nosso conteúdo, eles foram divididos em 3 unidades, né, sendo que cada unidade nós vamos estudar
alguns aspectos chaves da disciplina, né, do currículo, desde a origem, das ressignificações do conceito, até algo bem mais amplo, né? Pensar o currículo na educação escolar quilombola, pensar o currículo nas questões étnico-raciais, pensar o currículo para a educação pública, a escola pública de uma maneira geral, levando em consideração as especificidades dos sujeitos, né? Então, os conteúdos da unidade 1. Currículo, origem e ressignificações do conceito, crítica às teorias tradicionais sobre o currículo e outros olhares acerca do currículo. Né? Então, nós vamos partir da origem, de onde surge o nome currículo, né? E como foi pensado, as críticas que alguns teóricos já fazem sobre as teorias tradicionais, bem tradicionalistas sobre o currículo, e esse olhar de uma maneira bem mais ampla acerca do currículo. Né? Nossos objetivos específicos para a unidade 1. Conhecer as principais influências teóricas do campo do currículo, estudar as teorias tradicionais sobre o currículo e identificar os outros olhares acerca do currículo. Já para a unidade 2, o que nós vamos estudar? As teorias pós-críticas, ou seja, o currículo multiculturalista, o currículo e a questão étnico-racial, né, e outras questões também que estão mais em vogas, né? O currículo e a teoria pós-colonialista, os estudos culturais, como que o currículo percebe a cultura, né, perspectiva cultural, o currículo, os saberes profissionais e a prática escolar, né, ou seja, perceber o currículo a partir do olhar docente, né, dos saberes e fazeres que já são construídos dentro da sala de aula, né, são saberes e fazeres que são construídos a partir de metodologias de ensino e aprendizagem, né, metodologias pedagógicas, né, que vão fazer com que o currículo ele não seja algo engessado, mas algo dinâmico, né, e que faça com que essa disciplina, que esse campo de conhecimento, ele venha crescendo, né, enquanto pesquisa acadêmica. Né. Então, a gente vai perceber isso também na unidade 2. Objetivos específicos. Conhecer as teorias pós-críticas e pós-colonialistas do currículo, identificar as influências dos estudos culturais no currículo, perceber o currículo em sua relação com os saberes profissionais e a prática docente. E não somente os saberes tradicionais do profissional, mas também os saberes, né, e fazeres dos próprios alunos. Né? Como que o meu aluno está recebendo esse feedback? Né? Como que ele está entendendo o conteúdo do ensino da química? Será que está sendo prazeroso para ele? Será que realmente o ensino e a aprendizagem eles estão imbricados ou eles ainda estão vistos como dissociados? Então, é isso que a gente vai poder compreender, né? Vamos poder estudar ao longo da disciplina. Isso na unidade 2. Na unidade 3, nós vamos estudar o currículo como uma questão de identidade, poder e saber. Né? Os aspectos legais do currículo na educação básica e a relação dos estudos sobre o currículo com o ensino da química. Então, na unidade 3, nós vamos fechar a disciplina, digamos assim, com chave de ouro. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com categorias específicas. Nós vamos trabalhar o currículo e identidade, né? Como que o currículo ele pode possibilitar uma afirmação, né? Uma afirmação identitária, ou construção de identidade docente. Como é que o professor está se construindo numa formação inicial? Né? Ou seja, no curso de licenciatura em Química, como que vocês estão construindo essa identidade de professor? E como que essa identidade de professor ele é ressignificado quando a gente vai para a prática docente? Né? Quando a gente vai realmente para campo, seja no estágio, ou seja realmente no exercício da profissão, né? Na educação básica, de uma escola pública, de uma escola privada. Né? A relação do poder, o currículo está a favor de quem? Está à mercê de quem? Da sociedade, do que o currículo ele está firmado, né, enquanto poder. E o saber que ele pode nos trazer. Né, o currículo, saber o que ele pode nos trazer e que saberes são esses que fazem parte do currículo. Né, que tipo de conhecimentos são esses que fazem parte do currículo. Os aspectos legais do currículo na educação básica, a gente vai transitar um pouco pela LDB, PCN, pela Base Nacional Comum Curricular, né? E a relação mais específica do currículo com o ensino da química, né? E vocês estarão aí falando um pouco sobre perspectivas, os anseios, né? De futuros professores e professores
de química, né? Ou mesmo pensar, né, como fazer com que a química, né, essa área, ela seja bem vista ou bem trabalhada, né, e até mesmo o conceito de bem trabalhado, como é que a gente pode estar pensando, né, o ensino da química, né, o ensino da química na educação básica. Objetivos específicos: discutir o currículo como uma questão de identidade, poder e saber, perceber alguns aspectos legais do currículo na educação básica e propor situações de pesquisa, estudo, análise e problematização do currículo a partir dos contextos escolares locais, né? Essa unidade 3, a perspectiva é que vocês mesmos possam, nesse sentido, né, essa unidade 3, quando a gente traz um pouco da relação dos estudos sobre o currículo com o ensino da química, é a necessidade de que vocês possam pensar, né? Mas pensar fundamentado. Então, vocês irão ser levados a pesquisar artigos científicos, né? Pesquisar algo que está mais recente, que seja voltado para a área da química, né? Como que o currículo ele pode ser pensado a partir dos contextos escolares locais, né? E mais atuais. Procedimentos de ensino. Participação em atividades presenciais, ou seja, nós teremos atividades presenciais com os tutores, né, comigo também. Então, é interessante que vocês possam estar presentes para a gente até tirar nossas dúvidas, né, tirar as possíveis dúvidas, trazer algo de novo, algo bem interessante para ser discutido na disciplina, né. Leitura e interpretação do fascículo, ou dos materiais complementares que já estão disponíveis no ambiente virtual. Então é interessante que vocês deem uma lida, né, não somente para fazer atividade, né, não somente para poder cumprir com a atividade das unidades, mas também para poder enriquecer até mesmo esse campo do conhecimento, né. Estudo de materiais disponibilizados, né, que está disponível já no ambiente virtual, a partir dos materiais complementares, a resolução de atividades no ambiente virtual de aprendizagem e a resolução de avaliações presenciais. E aí, mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre o que do que será, né, a nossa avaliação presencial, tá? Então, a avaliação, na unidade 1, nós teremos uma atividade de envio único, que vai ser a partir de um texto, né, que vai ser disponibilizado no ambiente virtual. E mais para frente também a gente vai falar um pouco sobre essa atividade de envio único, né, que constitui em uma escrita, né, de um resumo crítico. E no ambiente virtual ele já vai estar disponível o modelo de resumo crítico, incluindo também os critérios de avaliação, tá? Um fórum avaliativo já na unidade 2, né, com vocês, a partir de um questionamento e a partir de um vídeo, nós iremos pensar um pouco, né, a unidade 2 e aí trabalhar esse diálogo, né? Eu digo diálogo porque será uma troca de conhecimento, de aprendizagem mesmo, de cada um de vocês, a partir da participação, contando com a participação dos tutores, dos alunos, inclusive a minha participação já na unidade 2. Tá? E na unidade 3 será um questionário online, que aí nós teremos perguntas e respostas, onde vocês estarão sendo levados aí a pensar um pouco da parte teórica, né, já trabalhado na unidade 3. Recursos. Nossos recursos são o fascículo impresso e digital, né, o ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas, os textos complementares e os vídeos, tá bom? Então, esses serão aí os nossos recursos disponibilizados para que a gente possa trabalhar a nossa disciplina de 45 horas. E, no mais, essas são as nossas referências básicas, né? O currículo nos limiares do contemporâneo, currículo, políticas e práticas, trabalho, formação e currículo para onde vai a escola, documentos da identidade, uma introdução às teorias do currículo, escola básica na virada do século, cultura, política e currículo, e podem as pedagogias críticas sustar as políticas de direita? São os textos base da bibliografia básica, né? Já como bibliografia complementar, que são esses que já estão disponíveis no ambiente virtual de vocês, nós vamos trabalhar com a concepção de currículo, né, uma reflexão sobre a prática,
a partir de Sacristã, né? Sociologia e Teoria Crítica do Currículo, uma introdução a partir do Tomás Tadeu e Antônio Flávio, perdão. Teoria do Currículo, o que é e por que é importante, né? Que é um caderno de pesquisas escrito por Michel. Uma gramática da diferença, algumas formas de repensar a diferença e a diversidade como tópicos educacionais, do Nicolas, desculpa. E o currículo na contemporaneidade, tá? De Antônio Flávio Barbosa. Também teremos alguns artigos científicos disponíveis online, tá? Como o artigo da professora Kátia Evangelista Regis, Relações Étnico-Raciais e Currículos Escolares nas Teses, Dissertações em Educação. O artigo, né, da Janine de Paula da Silva, tá? Que é sobre a bases curriculares nacionais comuns, e o artigo da Gisele Cristina Martins, a prática como componente curricular, o que significa na prática, tá? São artigos online que estão disponíveis nos periódicos, tá? De revistas acadêmicas da área da educação, que são bem recentes, e que, se vocês tiverem dúvidas, na verdade, se vocês quiserem procurar um pouco mais, é só pesquisar os periódicos da área da educação, mais precisamente da área do currículo. Mas isso é algo que eu posso também estar disponibilizando para vocês, inclusive no nosso encontro presencial, tá? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a nossa atividade presencial, tá? Então, o que vai consistir a nossa atividade presencial? Vamos lá. Qual o objetivo dessa atividade presencial? É perceber de forma abrangente o conceito de currículo, tá? Então, nós vamos trabalhar com o texto Teoria do Currículo, o que é e por que é importante, tá? Do Michel. E, a partir desse texto, vocês irão dividir em grupos, tá? De no máximo 5 alunos, para não ficar tão cheio, né? Muito cheio de pessoas em um grupo só. Então, o texto ele tem 14, 15 páginas, então dá para a gente dividir bem legal os grupos, de forma que cada um tenha espaço para fala, né? Então, vocês irão ler o texto, né, fazer essa leitura do texto. Essa leitura, eu aconselho vocês a fazerem primeiramente um fichamento, né, grifem aquelas partes mais importantes, façam relação do texto com as práticas que vocês já possuem, tá? Ou aquilo que vocês pensam sobre a sala de aula, sobre a escola pública, sobre o currículo. Repensem também os conceitos que já foram trabalhados, né? A teoria que já foi trabalhada na unidade 1, que foram trabalhados na aula de abertura, tá bom? E aí levantem questionamentos, tá? Levantem questionamentos, que aí a gente vai abrir para discussão, vocês serão levados a abrir uma discussão e responder os questionamentos já disponibilizados pelo mediador tutor, né? Então, vocês irão pensar um pouco o currículo a partir de algumas questões norteadoras. Isso não significa dizer que essas questões norteadoras serão únicas, né, serão engessadas. Pelo contrário, vocês podem levantar questionamentos para as equipes, para as outras equipes, de uma forma que haja realmente um diálogo, né? Em seguida, os grupos devem apresentar seus posicionamentos diante dos questionamentos, tá? E os demais grupos, eles devem, tá, colaborar com a apresentação dos colegas, opinando acerca da discussão, ou seja, fazer com que realmente seja algo interativo, tá? Então, é bem interessante que vocês possam contribuir com os outros colegas, tá? Na fala dos outros colegas. Então, quem vai mediar, né, essa discussão é o próprio tutor, né? Então, o tutor ele vai ser o mediador desse direcionamento da atividade presencial. O que mais eu tenho para dizer para vocês? Bom, essa é a nossa disciplina, tá? Um apanhado geral do que é a nossa disciplina. Eu espero que vocês se encontrem nela, né? E tenham a certeza de que eu estou disponível para qualquer dúvida, se tiver qualquer dúvida, se tiverem questionamentos, tá bom? Então, será realmente uma disciplina bem prazerosa e, além de teórica, prática, né? Então, assim, bons estudos a todos vocês. A gente se encontra no encontro presencial, tá? A gente vai se ver
presencialmente, né? E bons estudos.